Bom, antes de começar, eu queria lembrar que essa análise é dividida em duas partes. A primeira vai sair nesse canal, que é a análise do gameplay, e a segunda vai ser uma análise da história, saindo no canal do Edmund. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Arknights é um game gacha ao estilo Tower Defense, produzido pela Hyperglyph e Studio Montaigne, trazendo a proposta de ser algo mais complexo em relação ao gameplay, não dependendo exclusivamente das roletas ou pay to win. Aqui, suas estratégias e entendimento das mecânicas realmente importam. A história começa com o resgate do protagonista do game. Ele não tem rosto e nem identidade. O nome dele é dado pelo próprio jogador, mas você será apenas chamado de Docta. O Docta está em um hospital e sofre de amnésia. Ele está sendo resgatado pela Rhodes Island, empresa da qual ele fazia parte e tem um passado lá, principalmente com a outra protagonista do game, a Mia, da qual eles parecem ter uma relação bem próxima. A cidade está um caos, pois um grupo extremista chamado Reunion está destruindo a cidade. Esse grupo é formado por pessoas infectadas pela Aurea Pet, uma doença que existe nesse mundo. Os infectados por essa doença sofrem muito preconceito e distinção, e esse grupo busca reivindicar seus direitos à base da força. Então, você precisa sair dessa cidade o mais rápido possível e ainda lembrar quem você é, pois, aparentemente, o Doctor estava à frente das pesquisas sobre a cura da doença. E é aí que o jogo começa. Bom, sobre a história, é aqui que encontram-se os maiores problemas do jogo. Para falar a verdade, não é que a história seja ruim. Ela propõe de fato discussões morais excelentes, principalmente relacionadas aos vilões. Entretanto, o problema está na forma como ela é contada. Muitas das cenas são confusas, por exemplo, as imagens não fazem sentido com os cenários e elas acabam ficando bem difíceis de entender. E o maior problema é o fato dela se estender bastante sem necessidade. São capítulos com 20 fases e às vezes nada acontece. Mas, apesar disso, os seus momentos de reflexão sobre preconceito e o que é ser humano, propostos pelo enredo, são de fato interessantes, dando ao jogador o papel de questionar sobre os dois lados do conflito. Falando do jogo em si, das mecânicas, é aqui que ele realmente brilha. Ele é um Tower Defense, na qual o nível de estratégia do jogador é colocado à prova. O objetivo do game é bem simples: defender o quadrado azul, a sua zona, e os inimigos vêm do quadrado vermelho, a zona inimiga. Para isso você coloca torretas, que aqui são os personagens do game, chamado de Operators. Nesse tipo de jogo, geralmente, existe uma espécie de fator limitante, para você não zerar o jogo todo em um dia. Aqui é a sanidade do Doctor. Cada fase gasta um pouquinho da sua sanidade, sendo recolocada com o tempo. Ao iniciar a fase, você recebe um mapa e uma lista dos inimigos que virão, que só é desbloqueada após você jogar a fase, independente de você passar dela ou não. Se você não quiser gastar sua sanidade para isso, você pode gastar um item chamado Plan e fazer uma demo da fase. É exatamente igual à fase normal, porém você não ganha recompensa. Então, você faz o seu squad, que pode levar até 10 Operators e mais um de algum outro jogador ou amigo, e finalmente a fase se inicia. Cada vez que uma horda de inimigos vem, é mostrada sua rota saindo do cubo vermelho. Para colocar os Operators, você precisa de pontos. Aqui eu vou chamar de ponto C. É extremamente necessária a administração desses pontos durante toda a fase. Você também olha a quantidade de inimigos que virão e a quantidade deles que podem passar na sua zona antes do game over. E também é possível acelerar o ritmo do game, se você desejar. Após defender as torres com sucesso, você ganha a recompensa e aparece um dos Operators falando alguma coisa. 火災は上官と皆さんの努力なしでは消化できなかったと思います。Os Operators são divididos em dois tipos: os que atacam de longe, esses que ficam em plataformas mais altas do cenário, e os que atacam de perto, bloqueando o caminho dos inimigos. Cada um desses bloqueia uma quantidade específica de inimigos, e isso generalizando, porque alguns deles podem quebrar essa regra. Os Operators ainda podem ser divididos em 8 classes, e começando pelas que atacam de perto temos
o Vanguard, que é a classe que serve mais para o início do game. Eles são mais fáceis de serem colocados, porém morrem mais rápido. Guards são mais fortes e mais resistentes que os Vanguards, dão alto dano físico, servindo de linha de frente para muitas builds. Defenders são aquele tipo de personagem que só serve para apanhar. Apesar de poder atacar, dão muito pouco dano, mas possuem uma defesa impressionante contra todos os tipos de ataque. Specialist é a classe mais versátil do game, usam de diversas táticas para proteger a sua base, podendo servir de substituto para outras classes, e podem usar o cenário para matar os inimigos, geralmente os empurrando de precipícios. Detalhe é que essa classe pode ficar no mesmo lugar que as classes que atacam de longe. E falando delas, das classes que atacam de longe, temos os Snipers. Eles dão dano físico e possuem um amplo campo de tiro, sendo mais efetivos em inimigos com pouca armadura, além de serem mais baratos para serem colocados. Casters dão dano mágico, são extremamente poderosos e a maioria dos inimigos fortes tem fraqueza contra eles. São difíceis de serem colocados, mas é sempre bom levar um caster consigo. Magics curam outros Operators e são essenciais na maioria das missões, além de alguns darem ataque com seus skills. Suportes, esses dão todo tipo de suporte nas operações. Podem deixar inimigos mais lentos, buffar suas tropas, debuffar os inimigos e invocar minions para lutar ao seu lado. Mas é importante lembrar que cada Operator é único e é imprescindível que se conheça suas táticas antes de colocá-lo em um time. Além disso, eles são muito carismáticos. Provavelmente você vai se identificar ou amar um deles. Por exemplo, a minha favorita é a Jessica. Don't pull the cat. O sistema de upgrade desses Operators também é bem diferenciado. Além de upar o nível, eles podem receber alguns outros. O Potential, quando se ganha um Operator repetido, você pode dar alguns buffs para ele e deixá-lo mais barato. Promotion, quando se chega a um determinado nível, você pode resetar e manter os status. Porém, isso deixará o Operator mais caro, além de dá-lo um novo skill. E falando neles, os skills são habilidades especiais que os Operators usam, cada um com a sua. E por fim, temos o Talent, que são peculiaridades bem específicas dos Operators, dando a eles algum status positivo. Geralmente você desbloqueia isso dando a eles a Promotion. Como já dito, cada Operator é único, e isso é ressaltado no jogo na aba Info. Lá, cada Operator tem uma ficha técnica sobre ele, existindo informações sobre raça, lugar e até a altura. É muito bom ver o cuidado dos desenvolvedores em relação aos personagens, sendo esse um dos maiores pontos positivos do game. Você pode obter mais informações sobre eles aumentando a Trust, que é a confiança nele em você. Outra coisa singular em relação aos Operators é que upar o nível deles é diferente. Você não ganha XP automaticamente nas fases, você vai ganhando cartões de nível e dá a eles, podendo decidir quem vai upar primeiro ou quem vai upar depois. E uma coisa importante é, quanto maior a estrela do Operator, mais difícil de upar. O jogo possui ainda dois sistemas de gacha. O Headhunt é o padrãozão. Você gasta determinada quantidade de item específico, aqui chamado de Orodum, e faz as rolls, 10 vezes ou uma vez, existindo também um cartãozinho amarelo com o mesmo propósito. E o Recruit, aqui você gasta o dinheiro do jogo, o LMD, e mais um outro item. Daí você define as prioridades por classe e escolhe um horário. Aí é só esperar. Uma dica aqui é que existe uma calculadora que os jogadores fizeram para se obter melhores chances de ganhar uma coisa boa, além de existirem Operators exclusivos desse modo. O dormitório do game, aqui chamado de base, é uma das melhores coisas desse jogo. Existe muita coisa que é possível fazer nele, desde produção de itens, entregas e até mesmo uma sala de recepção para outros jogadores. Ele possui um visual 2.5D, onde você pode olhar tudo em volta, além de tocar nos Operators que estão perambulando por lá, para ganhar Trust. Mas é preciso lembrar que nem tudo está desbloqueado de começo. Você precisa limpar as salas para obter mais funcionalidades. E também um detalhe importante é que são os Operators que trabalham para você aqui, e eles ficam cansados, sendo importante trocá-los com frequência. A dificuldade do jogo é amarga.
principalmente nos chefes. Obviamente que no início é mais suave, mas o late game é deveras complicado. E falando nos chefes, todos eles têm designs únicos e histórias bem legais, tirando esse moleque aí. Isso dá a eles um motivo e uma disparidade ideológica na história sobre quem realmente está certo. E já aproveitando, os designs e a arte do jogo são lindos e marcantes também, seguindo o estilo meio dark e dando um clima mais tenso tanto no jogo em si como na lore. O jogo ainda conta com sistema de missões diárias, semanais e tudo que se tem normalmente nesse tipo de jogo. Ele não chega a ser tão apelativo no Pay to Win. Dá para jogar sem gastar dinheiro, com várias coisas legais na loja e várias formas diferentes de adquiri-las. Porque o jogo tem uma série de moedas de compra e o gacha até que é generoso, com um sistemazinho que se você der várias rolls sem sorte, o jogo te dá uns 6 estrelas garantido. Uma coisa que eu não gostei é que não existe um botão rápido de ativação dos skills. Você precisa clicar no operator para então ativá-lo. O problema é que se ele estiver no canto da tela ou estiver rodeado de outros operators, você pode se atrapalhar para ativar. Mas talvez sua tela seja grande e você não veja esse problema. E vale lembrar que alguns operators ativam o skill automaticamente também, então não é um problema que chega a atrapalhar. Até a data desse vídeo, o jogo possui 4 modos: Main, que é a campanha do game; Supplies, que você garante alguns itens necessários como dinheiro ou aqueles cartões de XP; Ships, esse você ganha os itens necessários para dar promotion nos operators; Annihilation, que você joga um sistema de hordas, mas você não ganha os pontos C com o tempo, precisando montar fortes bases desde o início, ou usando personagens que dão esses pontos para você. Para finalizar, se você curte jogos complicados e que exigem um certo nível de estratégia, vai sem medo, esse game é para você. Se você não curte, eu aconselho mesmo assim dar uma olhada, já que existem outras coisas para se fazer no game. Arknights é de fato uma experiência incrível para quem curte bons personagens com um enredo interessante, atrelado a um gameplay desafiador.